Uma quarta-feira, quem vai morar no céu? Primeiro era quem não vai e depois quem vai. Quem aqui está se identificando que vai morar no céu, dá um glória a Deus. Amém. O apóstolo Joabe, ele deu só uma palhinha, irmãos, só uma pequena introdução do princípio de dores. E hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, quando muitos estarão chorando a falta dos seus familiares, em desespero aqui. A palavra do Senhor que diz: estarão dois numa cama, um será levado, outro será deixado. Dois estarão no campo, um será levado, outro será deixado. É muito importante, porque toda analogia bíblica, ela é muito verdadeira. E quando fala da noiva de Cristo, fala das 10 noivas, das 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. E infelizmente aqui dentro da igreja, eu gostaria que fosse diferente, e esse é o desejo do meu coração, mas pela palavra, aqui dentro, a metade é prudente e a metade é louca. Metade busca azeite e a outra metade vive uma vida de crente de qualquer maneira. E quem vai subir são as prudentes. As loucas vão passar pela grande tribulação. E algo que é importante você entender: se com a ajuda do Espírito Santo as loucas não buscaram azeite, imagina quando chegar esse tempo onde o Espírito Santo não estiver mais aqui e a besta vai estar oferecendo tudo do bom e do melhor. É pouco provável que alguma louca consiga subir depois da grande tribulação. Estamos juntos? A diferença entre a louca e a prudente é o quê? Fala mais alto aí. Azeite. A diferença entre a louca e a prudente é o azeite. E o azeite é o quê? É o selo. É o Espírito Santo habitando em você. Se não tem azeite aí dentro de você, é o sinal mais claro. Irmãos, a gente pode falar o que quiser, a gente pode estudar e se aprofundar. Irmãos, o que vale a pena é você ter azeite na vasilha. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você está sentindo a presença do Espírito Santo? Você sente o calor do Espírito? Porque se você não sente esse calor, não está tendo azeite. E se não tem azeite, aí não adianta você saber o dia que Jesus vai voltar, nada disso aí. Vamos lá. Quando será o arrebatamento? Mateus 24, 36. A gente vai ler muito e eu peço que você seja bem rápido aí para encontrar a palavra, ou você pode ler aqui em cima também. Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Amém. Até aqui. Diga comigo: nem os anjos e nem Deus Pai. Ou melhor, e nem Jesus. Só Deus Pai. A única pessoa que sabe o dia, o momento exato do arrebatamento é Deus Pai. Diga assim: Deus Pai. Tem algumas igrejas, tem pregadores que deram data, dia que Jesus voltaria. Irmão, passaram vergonha. Ninguém sabe. Então isso aqui é um fato claro. Não há como saber o dia e nem a hora em que Jesus vai voltar. E este fato, ele vai pegar muita gente desprevenida. Porque se nós soubéssemos, Jesus vai voltar tal dia, tal hora, eu afirmo para você que ia ter gente que ia estar fazendo os horrores até o último momento para correr lá e dizer: agora vou me preparar porque daqui 15 minutos Jesus volta. Mas esse fato que vai pegar gente desprevenida, esse fato de não saber nem o dia nem a hora, também é um alerta para nós, que nós devemos estar preparados como se Jesus fosse voltar agora. Eu preciso estar preparado
no meu coração, na minha mente, a Bíblia diz que as nossas vestes têm que estar branca, sem mancha, sem ruga, e que nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Sempre tem que ter o Espírito Santo. Você tem que estar em santidade e com o Espírito Santo sobre você. Sempre, sempre alerta. Diga assim, sempre alerta. Aleluia. Esse fato ele também faz com que aqueles que amam verdadeiramente a vinda do Senhor Jesus vivam em temor. O fato de não saber a hora que Jesus vai voltar, não saber o dia que Jesus vai voltar, faz com que aqueles que amam a sua vinda vivam em temor. Sabe, eu estou no meu carro e eu estou sempre orando. Sempre orando. Senhor, teu sangue tem poder, me ajuda, lava, Senhor, lava minha mente, lava meu coração, purifica, Senhor, os meus ouvidos, purifica, Senhor, os meus olhos. Aonde eu vou no mercado, aonde eu estou sempre dizendo, me purifica, o Espírito Santo esteja sobre a minha cabeça, o teu óleo. Por quê? Porque eu preciso viver em temor, eu não sei a hora que Jesus vai voltar. Amém? Vai comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Amém, até aqui. O apóstolo Paulo ele está escrevendo aos irmãos lá de Tessalônica e ele está exortando os irmãos para estarem sóbrios para a vinda de Jesus. Ele diz assim, eu não preciso falar sobre o tempo e nem sobre as estações que Jesus virá, porque vocês já sabem, mas aqui muitos não sabem, nem o tempo e nem a estação que Jesus virá. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Qual é o tempo? E qual é a estação? Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas o tempo e a estação do arrebatamento nós podemos saber claramente. Amém? Quem está ansioso para saber qual é o tempo? Amém? Glória a Deus. Alguns estão, outros não. Aqui já identifica as virgens loucas das prudentes. Se eu falar de novo, todo mundo vai dar glória a Deus, mas não adianta, irmão. As virgens prudentes, presta atenção, as virgens prudentes têm azeite e anseia pela vinda do Senhor. As loucas vão assim, de qualquer jeito, adoidadinha, doidadinha. Jesus vem e tu fica maluca. Vamos lá. O apóstolo diz assim, ó, esteja sempre alerta, porque a vinda do Senhor será como ladrão à noite. Sabe, roubaram aqui o nosso ônibus, roubaram ali as nossas baterias. Eu passei 5 noites seguidas aqui na igreja. Das 11 da noite às 5:30 da manhã, num ponto estratégico, só observando e cuidando do ônibus, para ver se aparecia o bendito, porque eu queria pegar ele de pau. Não consegui, o cara não apareceu. Quando você menos espera, quando você está bem de boa, é ali que o ladrão chega. E assim será a vinda do Senhor, para arrebatar a igreja. Arrebatar também pode se entender por sequestro. O Senhor vai sequestrar, chega, ninguém viu, rápido, some, desaparece, e vai ser maravilhoso. Eu quero ser arrebatado. Vai lá, Lucas capítulo 12, versículo 39. Lucas 12, 39. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos,
Diga assim, apercebidos. Porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Diga assim, não imaginais. Essa palavra que diz assim, ó, apercebidos. Irmão, apercebido é algo muito profundo, muito profundo. Estar apercebido, não, a gente lê e não entende o que é isso. Apercebido significa preparado, abastecido, pronto para funcionar. Diga comigo, preparado, abastecido, pronto para funcionar, pronto para levantar voo. Apercebido, prontinho para funcionar. Sabe a TV? Está lá, está só aquela luzinha vermelha assim no stand-by, piscando. Mas para ela estar piscando no stand-by, a rede elétrica tem que estar funcionando. Tem que ter energia, tem que ter eletricidade. E a luzinha fica piscando. Tu clicou o controle, tem que ligar. Agora, se não tiver ligada na luz, fica. E o crente tem que estar apercebido, prontinho para funcionar. A hora que soar a trombeta, tem que estar pronto. Tem que ter azeite, tem que ter energia, tem que ter poder. Quem não tem poder, quem não tem energia, não sobe. Sem energia, sem poder, fica. O sangue de Jesus tem poder. Eu não quero ficar aqui de jeito nenhum. Esse versículo diz assim, estais vós apercebido. É uma ordem, irmão. Esteja apercebido, esteja alerta. Quem não estiver apercebido, não sobe. Jesus virá quando nós não imaginamos. E essa palavra, quando não imaginamos, ela é terrível. E você já vai entender por quê. Sabe, eu já estive em algumas ministrações, onde se dizia assim, e eu também já disse, já pensou que maravilha se Jesus voltasse agora? Terminou o culto de Santa Ceia, a gente se arrependeu dos nossos pecados, liberamos o perdão, e a gente está cheio do Espírito Santo, e a gente diz assim, ai, se Jesus voltasse agora. Quem já participou de um culto assim? Que maravilha se Jesus voltasse agora. Mas não é ali que Jesus vai voltar. Está dizendo assim que Jesus vai vir na hora que nós menos imaginamos. A hora que ninguém imagina, a hora que você está lá sozinho, lá, sabe? Você não está nem pensando em Jesus, pois é nessa hora que Jesus vai voltar. Olha só, quer ver só? Mateus 25, 3 e 5. Mateus capítulo 25, versículo 3, diz assim, as loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas. Tosquenejar significa cochilar. Cochilaram todas. Mas se não bastasse, tosquenejaram todas, diz assim, e adormeceram. Você está entendendo? Sabe o que essa palavra significa? Que toda a igreja vai dormir. Toda a igreja vai dormir. Começa a cochilar. Aqui esse cochilar significa assim, não está muito nem aí, preocupado com as coisas dessa vida, preocupado com a faculdade, preocupado com o trabalho, preocupado com dinheiro, com casa, com carro, com casamento. É o que o Senhor Jesus falou lá do tempo de Noé. Comia, bebia, dava-se em casamento. Essa palavra não é para o povo lá do mundo. Essa palavra é para o crente. É para nós, é para o que está na igreja. Começa a se preocupar com as coisas dessa vida. Sabe? Arvorezinha de Natal, presentinho, roupinha, churrasquinho. E vamos para a praia. O apóstolo acabou de falar. Tem gente que não tem tempo para ir para a igreja. Eu vou na igreja quando tenho tempo. É que trabalho muito, daí eu já estou fazendo o cultinho lá em casa, mas o cultinho já está programado depois do cultinho, já vamos assistir um filme, daí já nós vamos jogar, daí nós vamos brincar. Ei, tosquenejar, isso significa cochilar, e aí todas dormiram. Sabe o que foi o que é o livramento
das virgens prudentes, porque elas também vão dormir, é o azeite. Você está entendendo? Todos nós vamos terminar dormindo, irmão, que terrível. Mas aquele que tem azeite vai acordar com o soar da última trombeta, mas vai ter força para subir. Abaxabarabassúria. Aleluia. Aleluia. Abarabassúria. Irmão, o que vai fazer com que você suba no dia do arrebatamento é as tuas orações, a tua busca pela pessoa do Espírito Santo. Mais nada. A tua busca pela pessoa do Espírito Santo. Você precisa ser religioso. Diga comigo, religioso. Você precisa ser religioso na busca pelo Espírito Santo. Sabe? Você tem que programar. Todo dia, tal hora, até tal hora, eu vou estar orando, vou estar lendo a Bíblia. Você precisa ser religioso. Por quê? Porque é assim que se compra azeite. Essa palavra é tão clara, irmãos, e eu já falei tantas vezes aqui, mas as loucas ainda não estão acordando, e eu espero que você acorde. Quando você chega aqui na igreja, as prudentes estão orando na igreja, estão de joelho dobrado orando. As loucas estão sentadas esperando começar o louvor. E se nós for pegar esse caminho, nós vamos entender que 90% dessa igreja aqui já está dormindo e sem azeite e é louca. E eu preciso ser direto para você porque eu sou seu pastor. O culto começa às 7 horas. Nós temos meia horinha para buscar azeite aqui na igreja. Rodson, diga para a esposa, meia horinha, diga para ela. Diga para essa pessoa que está do lado, meia horinha. Para buscar azeite. Eu desafio você. Qual é a igreja nessa cidade que tira meia horinha para buscar azeite? Você pode aplaudir, mas se você não buscar azeite, vai ficar aplaudindo sozinho aqui. Buscar azeite. Quando você chega aqui na casa do Senhor, dobre os teus joelhos e diga: Espírito Santo, não estou sentindo nada. Porque você chega aqui, você não está sentindo nada. Eu olho lá de cima e fico horrorizado. Penso, meu Deus do céu, são minhas ovelhas, Senhor, o que eu faço? Você precisa dobrar o teu joelho e dizer: Espírito Santo, me enche, eu preciso de azeite, vai chegar o tempo, porque parece que o Senhor não vem, e todos vão dormir, mas só sobe quem tem azeite, me enche de azeite. Irmão, você deveria ansiar, desejar profundamente a meia horinha de busca pelo azeite. E ser religioso lá na tua casa. Eu começo a trabalhar às 7, preciso sair 6 horas de casa, então 5:30 eu vou levantar, vou fazer meia horinha buscando azeite, para que o azeite esteja sobre a minha cabeça, para que a minha veste seja branca. Nós precisamos, para que quando você cochile, sabe, porque o crente, quando é cheio do Espírito Santo, mesmo quando ele está dormindinho, o Espírito Santo está aqui, porque ele tem reserva. Ele tem reserva. Aleluia. Eu conheço irmãos que viajaram para outros lugares e falam: pastor, eu estava em tal lugar, mas não sentia nada, mas era eu sozinho, era só eu e Deus. Sabe por quê? Porque tem reserva. Mas aquele que não tem reserva se perde tão rápido. Quando eu fui embora do país, irmãos, eu e meu sobrinho, chegamos numa casa e fomos morar com outros rapazes da igreja, todos os rapazes da igreja. Meu cunhado Jonatas lembra de todos eles. Nós chegamos numa sexta-feira de manhã. À noite, à tardezinha, tomamos um café. Nai, vamos dar uma volta? Eu estava doido para conhecer cidade nova, país novo.
Vamos. Entramos naquele Mustangão conversível, coisa mais linda. Puxaram um baseado desse tamanho. Desse tamanho. Ô Nai, para fazer a cabeça, eu falei, ih rapaz, estão muito enganados comigo. Eu tinha 23 anos, meu sobrinho tinha 17. Eu falei, vocês estão muito enganados. Eu não preciso dessas coisas para fazer a cabeça. Não preciso. Ele falou, ô Nai, deixa de ser careta. Eu falei, neixe. Falei, eu estou aguardando a vinda, meu filho. Me leva para casa agora. Pode me deixar aqui ou me leva para casa. Ô Nai, eu falei, me leva para casa ou me deixa aqui mesmo. Com vocês eu não ando mais. Me levaram para casa. Ô Nai é careta. Não. Aguardando a vinda. Mas sabe por quê? Porque tinha azeite em reserva. Todos os dias, a mamãe já era grande, a mamãe, ô Nai, vem cá que nós vamos orar, meia horinha de oração. Quando eu comecei a dar uma de malandrinho e sair por lá, quando chegava em casa, a mamãe estava orando, ô, mamãe e o papai, Nai, vem cá, vamos orar. Pá, meia hora de oração, imposição de mão, clamor, sabe o que é? Azeite! Irmãos, pouco importa saber o tempo e a estação, se faltar azeite. Se não tiver azeite aí, vai ficar. Continua comigo. Nós não podemos saber a hora nem o dia, mas podemos identificar os sinais, o tempo e a estação. Tá certo? Vai comigo, Mateus 24, 3. Uma leitura um pouquinho mais longa agora. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Amém? Sinais que o arrebatamento da igreja está próximo. Pessoas dizendo, eu sou o Cristo. Irmãos, eu não posso passar vídeos aqui agora, sobre esses temas aqui que eu vou falar para você, porque senão nós ia atravessar a noite aqui. Mas você pode pesquisar, se você que está anotando, coloca lá, pessoas dizendo eu sou Cristo, e entra no YouTube para você ver. E não é pouca gente, não é pouca gente. Tem um camarada lá, um porto-riquenho, que ele tinha mais de 20 mil pessoas seguindo ele. 20 mil. Sabe, tem muita gente. Aqui no Brasil nós temos o Henri Cristo. E você acha, que engraçado. Irmãos, há muito tempo atrás, quando nós estávamos morando em Rio, 10 anos atrás em Rio Negrinho, a igreja dele em Curitiba, 5 mil membros. E hoje ele nem está mais em Curitiba. Curitiba é uma congregação. A sede dele é Brasília. Pessoas seguindo alguém dizendo, eu sou o Cristo. Entra e você vai ver. Esse é um sinal do princípio de dores. Olha, diz assim, ó, que as guerras, né?
haveriam tantas guerras. Nunca houve tanta guerra, porque guerra sempre existiu. Mas só no século passado, teve mais guerra que toda a história da humanidade junta. E hoje, se você entrar hoje e coloca lá, guerras de 2019, você vai ver o absurdo de guerras. Olha para a Síria. 250 mil crianças mortas na Síria. Guerras. Fome. Se você coloca, vai lá e pesquisa, fome. Nós estivemos em Moçambique. As pessoas tremem de fome. Estivemos na capital, em Maputo, uma cidade com 2 milhões de habitantes. O mercado é do tamanho dessa igreja aqui, o melhor mercado da cidade, do tamanho dessa igreja aqui. Uma cidade de 2 milhões de habitantes. Imagine você um mercadinho desse tamanho. Isso significa que não tem comida. E lá dentro só tinha alguns gatos pingados. E lá fora, na porta, um cara com uma arma na mão, calibre grosso, para impedir que alguém tente roubar aquela comida. E aquele camarada, o guarda, estava tremendo de fome. Essa fome está devastando o mundo. Só que nós, aqui no Brasil, nós não sentimos isso. A gente não sente isso. Mas se você sair daqui, você vai encontrar isso. Pestes, você já parou para pensar quanta peste no mundo? Você que tem acesso às redes, pesquisa lá por pestes, terremotos. E quando nós falamos de cristão odiado no mundo, você já viu como o cristão é odiado no mundo? Irmão, você não pode nem pensar em falar mal de qualquer religião, de qualquer coisa. Você não pode. Tudo é cool, tudo é bonito, tudo está certo, a espiritualidade é bonito falar. Mas cristão é odiado no mundo inteiro. Isso já não é que vai acontecer, já está acontecendo. O cristão é odiado no mundo inteiro. E aí a palavra diz assim, pessoas se odiando. Irmãos, eu nunca vi tanto problema de mãe com filho, de filho com mãe, de pai com filha, de filha com pai. Eu nunca vi. E não estamos falando de fora, estamos falando de perto. As pessoas se odiando, atitudes, o ódio tomando conta. E aí a palavra diz assim, falsos profetas. Eu não posso falar hoje sobre falsos profetas, eu só vou esclarecer uma coisa para você. Falso profeta não é aquele que opera milagre. Aqui no nosso país, nós temos pessoas operando milagres aí. Esses daí não são falsos profetas, esses daí estão de acordo com a palavra de Deus. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, expulsarão demônios. E presta atenção, as pessoas que acusam, esses que estão na televisão, que estão em eminência, acusam dizendo assim, ai, é falso profeta, é mentira o que ele está fazendo. Pesquisa se algum desses estudiosos está expulsando demônios. Para começar, eles não expulsam demônios. Agora, esses homens que estão em eminência, homens de Deus, expulsam demônios, curam os enfermos, falam em novas línguas. É Bíblia? Esses não são falsos profetas, mas estão sendo acusados de falso profeta. E aqui está dizendo muitos falsos profetas. Vamos lá, eu vou falar nomes aqui só para você entender. Quem é acusado de falso profeta no Brasil? Valdomiro Santiago, Edir Macedo, R.R. Soares, qual é o outro? Silas Malafaia, Agenor Duque. Lembra de mais um falso profeta na nossa nação? Marcos Feliciano. Marcos Feliciano não é acusado de falso profeta, é acusado de outra coisa, mas vamos lá, 6. Irmãos, a Bíblia diz muitos, mas gente falando mal desses 6 aí, olha quantos falsos profetas acusando eles. Cheio. Então cuidado quando você entra nas redes. Gente falando mal do Valdomirão, falando mal dos homens que estão em eminência. Mas é que eles compraram uma chácara. O Valdomirão comprou nesse tempo aí, né? Comprou uma chácara, uma fazenda. Quando chegar o tempo do princípio de dores, o povo do Valdomirão não vai poder comprar nem vender, mas vai lá tudo para a chácara do Valdomirão. E Deus ajuda que nós tenhamos a nossa chácara também, irmãos.
Sabe por quê? Porque nesse terreno emprestado que nós temos ali, do nosso estacionamento, ali ninguém vai conseguir viver. Então nós vamos ter que ter. Vamos lá. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. As pessoas pensam que é por se multiplicar a iniquidade na vida do outro que o meu amor vai esfriar. Não é isso que a Bíblia está falando. Aí eu não vou na igreja porque tem muita falsidade. Eu não vou mais lá na igreja porque tem gente fofocando. Não vou lá na igreja porque tem aquela fulana que uma língua desse tamanho. Você não vai mais na igreja porque o amor esfriou em você. Você não buscou azeite. Você não sai lá da escola porque tem gente chata lá. Você não sai do trabalho porque tem gente chata. Você não se mata porque no mundo está cheio de gente chata. Mas na igreja o amor esfriou em você e você abandona a casa do Senhor. Estamos juntos? Oh, glória! Você devia assim aplaudir, dizer glória a Deus por essa palavra! O evangelho pregado em todas as nações. Irmãos, todas as nações do mundo, de uma ou de outra forma, já ouviram falar de Jesus. Todos esses sinais já se cumpriram. Agora vai comigo lá. Ó. Nós vamos agora identificar o tempo e a estação do arrebatamento da igreja. Isso aqui é muito importante, você precisa se esforçar para entender. Você precisa pôr a tua cabeça para funcionar. Vai lá, Lucas capítulo 21, versículo 20. Lucas capítulo 21, versículo 20. Se você encontrou, dá um amém aí. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam. E os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Que povo? Povo judeu. Tá certo? E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Amém? A primeira parte dessa profecia aqui, ela já se cumpriu de modo dramático, né? No ano 70 depois de Cristo, né? Mais ou menos ali. Ele durou em torno de uns 5 meses, o chamado segundo cerco de Jerusalém. As tropas romanas cercaram a cidade, entraram, mataram, abusaram, exterminaram aquele povo. Quando eles já estavam cansados daquela carnificina de matar todo aquele povo judeu, então eles começaram a levar para todas as nações do mundo. Né? Os historiadores dizem que não ficou um único judeu em Jerusalém, na cidade, no território de Israel. Presta atenção. Nenhum. Durante quase 1900 anos não houve um estado de Israel. Não houve um território para o povo judeu. O povo permaneceu crendo em Deus, espalhado por todas as nações do mundo. Isso por si só já é um milagre. Eu quero que você entenda uma coisa. Imagina que alguma nação poderosa do mundo invadisse o Brasil, matasse aos milhões e por último levasse toda a nossa gente, espalhasse pelas nações do mundo. Voltaria a existir Brasil em alguma outra época, irmão? Nunca mais. Mas Israel não. Israel era o povo escolhido de Deus. Amém? Vamos lá. Olha só. Por muitos anos depois dessa destruição aí do povo de Israel, os judeus não puderam sequer se aproximar das ruínas da cidade. E até hoje,
até hoje, nos dias de hoje, parte de Jerusalém e do Estado de Israel não é domínio completo de Israel. Ainda não terminou o tempo dos gentios, mas já está findando. Presta atenção, quando nós estivemos ali em Jerusalém, 15 minutos de Jerusalém está Belém. 15 minutinhos de ônibus. Sai de Jerusalém, pega o ônibus, 15 minutos você chega em Belém. Belém está dentro do território de Israel, mas não é domínio israelense, é domínio palestino. Aí você viaja 1h30, 1h40, você vai chegar em Jericó. Lá em Jericó não é domínio israelense, é domínio palestino. É como se dentro do Brasil, imagine você o nosso país, mas Joinville está debaixo do domínio dos argentinos. É desse jeito. Por que isso? Porque ainda não terminou o tempo dos gentios, mas está ali, está finalizando os pormenores para terminar o tempo do gentio. Quem sabe o que é gentil aqui? Levanta a mão. Ih, olha aí, é difícil, né? A gente tem que estudar mais. Gentil é toda gente que não é judeu, que não é israelense. Todos os povos do mundo são chamados de gentios. Os brasileiros, os americanos, todos nós aqui somos gentios. Só a diferença para Deus é Israel e o resto do mundo. Porque Deus tinha pacto com Israel. Então é Israel e o resto do mundo. Tá certo? Então, existe o tempo dos gentios, que é o nosso agora. Quando esse tempo termina, é o arrebatamento da igreja. E é isso que eu quero que você entenda. Nós estamos por pouquinho tempo para terminar o tempo dos gentios. Quer ver só? Vai comigo. Lucas capítulo 13, versículo 34. Lucas capítulo 13, 34. Diz assim, ó, é o Senhor Jesus falando. Todas as palavras são do profeta, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste? Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que diga, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amém? O Senhor falou que Jerusalém ficaria deserta. Diga assim, Jerusalém ficaria deserta. Grava isso na tua cabeça, profecia do Senhor Jesus. Jerusalém ficaria deserta. E ela ficou. 70 anos depois de Cristo, Jerusalém ficou completamente deserta. Quando começou os tempos dos gentios, né? A gente pode entender que esse tempo começou esses 70 anos depois de Cristo. Passou 70 anos e aí começa o tempo dos gentios. Você pode entender dessa maneira. Alguns estudiosos entendem assim, outros um pouquinho diferente. Quer ver só? Atos 28, 26. Atos 28, 26, a seguir. Dizendo, vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se converta, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Segura aqui. O apóstolo, ele vai pregar para os judeus, para o seu povo, que era o povo de Deus, mas aquele povo não quis saber do Senhor Jesus, não quis ouvir essa palavra. Então ele diz assim, se vocês não estão ouvindo, vocês não creem no Senhor, vocês não querem essa palavra, pois bem, Deus agora me envia para os gentios.
Então nós podemos entender que ali também iniciou o nosso tempo. A salvação que era para os judeus parou. Aquele tempo fechou, acabou o tempo judaico, terminou lá o tempo dos judeus, ou o tempo da lei. Terminou e agora começou o nosso tempo, o tempo dos gentios. Mas esse nosso tempo, o mais importante para nós, mais importante de saber quando começou o nosso tempo, é saber quando vai terminar. Porque quando termina o nosso tempo, Cristo volta. Amém? Diga assim, quando terminar o meu tempo, tempo dos gentios, Jesus vem. Então, quando é que termina o tempo dos gentios? Quer ver só? Para a gente entender essa palavra, eu preciso que você entenda que a Bíblia diz, perdão, se refere a Israel como figueira, certo? Algumas árvores são símbolo de Israel, e uma dessas árvores é a figueira. Quando a palavra diz assim, a figueira, está falando Israel. Todas as vezes que a palavra diz assim, a figueira, está falando da nação de Israel. Amém? Olha só, vai comigo para você entender. Oséias, capítulo 9 e o versículo 10. Se você não encontrou, pode ler aqui em cima. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira, no seu princípio. Mas eles foram para Baal Peor, ou seja, outro deus, e se consagraram a essa vergonha, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Amém? O Senhor se refere a Israel como a figueira, e aí ele já tá chamando a atenção. Vocês, para mim, eram maravilha. Lá no começo, coisa linda. Mas aí vocês começaram a seguir outros deuses, e aí a coisa complicou para vocês. Vai lá, Mateus 24, 32. Mateus 24, 32. Esse texto aqui é chave para quem quer saber quando termina o tempo dos gentios. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. O que é figueira? Fala alto, o que é figueira? Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vir de todas estas coisas, que coisas? Essas coisas que nós acabamos de ler: fome, pestes, falso profeta, a pessoa dizendo que é o Senhor Jesus, né? Sabei que Ele está próximo às portas. Amém? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então vamos lá. Quando a figueira começar a florescer, começar a dar fruto, os sinais nós já vimos. Essas coisas já aconteceram. Mas quando a figueira começa a dar folhas, significa que Jesus está às portas. Tá certo? E aí diz assim, ó: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Irmãos, que geração que não vai passar sem que todas as coisas aconteçam, sem que tudo isso aqui aconteça? Até aqui, ó. Até aqui, ó. Até aqui. Qual é a geração? É a geração que vê a figueira florescer. A nossa geração já viu a figueira florescer. Eu já vou provar para você. A nossa geração já viu a figueira florescer. E a palavra está dizendo que a geração que visse a figueira florescer, veria todas as coisas, o fim do mundo. Porque todo esse texto que nós estamos lendo aqui, os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E ele falou assim: quando a figueira florescer, não vai passar aquela geração que ver a figueira florescer sem que todas essas coisas aconteçam. Estamos entendendo? Está entendendo, irmão?
Amém? Olha só, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Amém? Até aqui. Vamos lá. Eu gostaria que o Atri passasse para nós até aquele videozinho, e nós já estamos encerrando isso aqui, essa parte aqui. Em 485 a.C., quando conquistada pelos babilônios, Israel era uma terra árida, onde os poucos camponeses que a habitavam davam duro para sobreviver. Esta era a terra que Deus havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes para sempre. Toda a terra que você está vendo, darei a você, Abraão, e a sua descendência para sempre. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha. O povo que orgulhosamente habitava a terra prometida foi dizimado, espalhado e levado à Babilônia, onde passou 70 anos, conforme predito por Jeremias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e vocês estarão sujeitos ao rei da Babilônia durante 70 anos. Muitos judeus haviam voltado a Jerusalém para reerguer o templo, mas o resto da cidade estava em ruínas, suas paredes derrubadas e portões queimados. Em meio à desolação, Deus inspirou o profeta Zacarias a proferir uma das profecias mais notáveis já registradas. Ela predizia o período bíblico conhecido como os últimos dias. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor. Farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. O cumprimento dessa profecia após o admirável renascimento de Israel em 1948 é constatado pelo mundo todo. Exatamente como previsto na Bíblia, ao invés de Nova York, Berlim ou Moscou, a pequenina Jerusalém é o fardo maior dos países do mundo. O peso que ela tem é tal que o Conselho de Segurança das Nações Unidas dedicou quase 1/3 das suas deliberações a Israel, que representa apenas 1/1000 da população mundial. Jerusalém não seria o problema número 1 das Nações Unidas se a nação de Israel fosse facilmente intimidada, mas os seus militares são os melhores do mundo. Naquele dia farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro. Eles consumirão todos os povos ao redor. O Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém. Segura só um pouquinho. Segura um pouquinho. Israel tem... Não sei se os irmãos entenderam, pode deixar apagadinha mesmo. Os irmãos entenderam essa parte ali, a profecia de Zacarias. Naqueles dias farei com que os seus principais da tribo de Judá sejam como um braseiro que vai consumir. Essa profecia era para depois de 1948. Todo Israel foi desolado. Em 1948, Israel floresce como nação, volta a ser nação. E agora, um exército extremamente pequeno, mas extremamente poderoso, que qualquer nação do mundo teme Israel, porque é uma profecia de Deus. Ninguém vai destruir Israel. Pode continuar. Melhores do mundo. Naquele dia farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro. Eles consumirão todos os povos ao redor. O Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém. E exatamente como previsto, Israel tem devorado quem o ataca, vencendo todas as guerras, apesar de enormes desvantagens.
O anjo Gabriel revelou a Daniel que Jerusalém seria reconstruída e que após 483 anos viria o Messias. E que seu próprio povo, o povo de Israel, o rejeitaria e o crucificaria. Que a cidade e o templo ficariam outra vez em ruínas. E foi assim que aconteceu. Depois o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo, o templo, serão destruídos pelo povo do governante que virá. Jesus entrou em Jerusalém no dia exato da profecia. Foi aclamado como Messias e depois rejeitado. Jesus mesmo profetizou: Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. E serão levados como prisioneiros para todas as nações. No ano 70 DC, exatamente como Cristo previu, os exércitos romanos sob Tito saquearam Jerusalém, derrubaram o templo de Herodes e não deixaram pedra sobre pedra. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos e o remanescente espalhado pelas nações. Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado ao outro da terra. Os profetas de Israel também previram o antissemitismo, que perseguiria os judeus por toda parte. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações. Espalhados entre as nações, os judeus têm sido odiados, perseguidos e mortos como nenhum outro povo, enquanto a estéril terra de Israel permaneceu de luto. Após sua visita em 1867, o escritor Mark Twain escreveu: Belém, a terra em que os anjos cantaram não é habitada por criatura alguma. A Palestina se recobre de pano de saco e cinzas, desolada e sem beleza. Em outra de suas profecias admiráveis, Jesus declarou: Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Jerusalém foi disputada por todos os grandes povos da história. Babilônios a dominaram, depois os medo-persas. Alexandre o Grande tomou a Palestina para os gregos em cerca de 300 a.C. Depois foram os egípcios, seguidos pelos assírios e então os romanos. Invasores islâmicos se apoderaram dela, mas foram depostos nas cruzadas. Mais tarde, os mamelucos islâmicos do Egito a tomaram. Depois, os turcos otomanos reinaram por 4 séculos. E ao longo deste... Maravilha, pode acender lá. As profecias já se cumpriram. O Senhor Jesus falou que a cidade seria desolada, que os gentios tomariam a cidade de Jerusalém, tomariam Israel, e isso aí já aconteceu, e agora, então, Israel volta a ser novamente uma nação. Eu quero que você lembre de um texto que o Senhor Jesus, ele amaldiçoou a figueira. Quem lembra desse texto? Ele chega e não encontra fruto. E aí ele lança uma parábola, ele diz assim: havia um agricultor, dono de uma terra, que ele veio 3 vezes e não encontrou fruto na figueira. Ele estava falando dele mesmo, ele permaneceu 3 anos e não encontrou fruto em Israel. Não encontrou fruto. Então ele amaldiçoou que essa terra não frutificaria até que terminasse o tempo dos gentios. Sabe o que está acontecendo agora com Israel? Eu vou ler aqui para você para ser mais rápido, irmão. Para ser bem ligeiro. A maioria dos estudiosos das profecias bíblicas considera o dia 14 de maio de 1948, dia da declaração da independência de Israel, como o início do desabrochar da figueira. Sim, certamente é assim.
O Israel atual é um verdadeiro milagre de Deus, uma infalível prova da sua misericórdia e bondade para com seu povo eleito. Vocês viram ali alguém que visitou a terra 100 anos atrás, era quase um completo deserto. Hoje tornou-se um verdadeiro oásis, onde as figueiras crescem e desabrocham em números impressionantes, produzindo fruto 2 vezes por ano. Sabe quando? Na época da Páscoa e no Ano Novo Judaico. Nós estivemos lá, irmãos, é impressionante, né? A irmã Janete esteve junto. Nós estávamos no Egito, irmãos. No Egito é pedra, pedra e areia e pedra e uma sequidão terrível. A fronteira é seca. Nós tivemos que descer do ônibus, deixamos o ônibus do Egito e atravessamos a pezito. Quando você entra em Israel, é verde. É algo impressionante. Sabe, irmão, imagina você estar aqui, está tudo seco. Tudo seco. Dê um passinho para cá, está tudo verde. Coisa mais linda do mundo. Frutificando. Quando a figueira começar a dar as folhas, já deu folha. Quando a figueira começar a dar folhas, tudo isso vai acontecer e não passará essa geração que vê isso acontecer sem que todas essas coisas aconteçam. Era só folhas, 48 eram folhas, hoje já está dando fruto. Muito fruto. Nós estamos tão perto da vinda do Senhor, mas tão perto do arrebatamento, tão perto, que quase que dá para ver o ponteirinho assim já na meia-noite. Quando der meia-noite, pá, ouvirá a voz, eis aí o noivo. Aleluia, amém, querido? Olha só, este desabrochar da figueira é sem dúvida um sinal messiânico anunciado pelo próprio Senhor. O povo está de volta à sua terra, as figueiras abundam e dão imenso fruto em todo Israel. E a nação aguarda agora a restauração final com a vinda do Messias. Eles estão aguardando a vinda do Messias. Aleluia. E o Messias virá para eles agora. Voltará a segunda vez para eles. E a palavra diz que todo olho verá. E até aqueles que o transpassaram com a lança reconhecerão. Sabe por quê? Porque vão ressuscitar e vão ver o Senhor. E vão dizer, uau, nós matamos o Messias, mas ele volta para o seu povo. Então, meu amado irmão, que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui para ouvir essa palavra. Jesus está às portas. O arrebatamento da igreja é iminente. Está chegando. E tudo isso é importante. Mas não adianta você saber disso se não colocar azeite aí nessa vasilha. Fica de pé, amado do Senhor Jesus. Aleluia. Eu agradeço a Deus porque você veio nessa noite. Quem sabe você veio assim, né? Porque alguém te convidou, tal. Mas eu tenho certeza que essa palavra vai gerar um fruto aí no teu coração. Você não pode, de jeito nenhum, continuar a viver do jeito que você estava vivendo. Algo tem que mudar. Pastor, eu já tinha azeite, pois então tem que ter mais. Então já tem que transbordar, esse óleo tem que transbordar. Amém? Feche os seus olhos, querido. Aleluia. Eu te convido por alguns minutos a buscar azeite. Por alguns minutinhos. Você não pode sair daqui com pelo menos um pouquinho mais de azeite. Abaxabarabassúria. Amado Senhor, amado Jesus,